Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos na lição de número 9. Mas antes de começar a explicar para vocês a lição, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve aí um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia educacional muito própria. Aqui, na descrição do vídeo, você vai encontrar 3 informações que são informações úteis ao seu aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando a apresentação do conteúdo para o seu aprendizado. Há também uma aula-atividade que serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que terminar de assistir essa aula, recomendo que faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. E caso tenha ficado alguma dúvida ou deseje então fazer algum comentário, há também um fórum onde você pode colocar aí todas as suas questões. Como falei, esta é a aula de número 9 e o título da lição é A Importância e a Relevância da Contribuição para a Pregação, Crescimento e Desenvolvimento da Igreja. Inicialmente, então, eu quero explicar para vocês o cronograma da aula, a maneira como eu seguirei com a apresentação do conteúdo. Esta aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Provérbios 3:9. Professor, por que Provérbios 3:9? Porque, segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu essa revista, Provérbios 3:9 é o texto áureo, o texto mais importante desta aula. Por causa disso, eu quero explicar o contexto em que são ditas as palavras de Provérbios 3:9. Depois, na segunda sessão desta aula, eu quero então explicar os versículos de número 9 e 10. Por fim, eu encerro a aula na terceira sessão, fazendo algumas aplicações. Como acabei de falar, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o cronograma da aula, a aula-atividade e o fórum. Se você estiver no celular, abaixo da tela vai aparecer a palavra mais. Apertando em cima da palavra mais, você vai encontrar a descrição do vídeo e todas essas informações que eu acabei de mencionar. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Provérbios capítulo 3, versículo 9. Veja, o texto que nós vamos estudar hoje, Provérbios capítulo 3, ele tem um contexto que está incluído entre os versículos de número 1 até o versículo de número 12. Para explicar para vocês o contexto literário dessas passagens, desses versículos, que são 12, eu quero ler 2 versículos introdutórios, versículo 1 e 2, eles vão nos dar a base para o nosso estudo. Veja comigo. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Após a leitura, nós conseguimos perceber que a intenção do autor em Provérbios, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, será falar sobre instruções. Guarde, não se esqueça das minhas instruções. E aqui significa que ele pretende dar uma série de instruções para essa pessoa que deseja alcançar a sabedoria. Essa pessoa é identificada como meu filho. Este é aquele que vai buscar a sabedoria. Então, para quem está buscando a sabedoria, há instruções que precisam ser observadas, e nessas instruções ele pretende mostrar os benefícios que haverão para a pessoa que seguir essas instruções. Qual é a instrução que ele deve dar ouvido e obedecer? Guarde meus mandamentos. E essas serão as instruções que ele vai dar sobre o mandamento do Senhor. E quais são os benefícios? Os benefícios são:
você viverá muitos anos, primeiro benefício, e estes anos serão caracterizados por uma vida cheia de paz, um complemento a este benefício. Quando a gente lê isso aqui, a gente já percebe que há uma relação assim muito clara entre este provérbio e a lei do Senhor. Guardar os mandamentos, observar os mandamentos, haverão benefícios se você fizer isso. E eu quero destacar esse aspecto porque é um aspecto importante para a compreensão de Provérbios capítulo 3. Para explicar isso para vocês, eu queria então ler esta citação. Veja comigo. Provérbios capítulo 3, versículo 1 a 12, que é o contexto que nós estamos estudando, contém uma combinação notável de diferentes horizontes literários. Por um lado, o tema da riqueza conecta-se à sabedoria, então há uma conexão entre riqueza e sabedoria. Seguindo, enquanto, por outro lado, há alusões à tradição deuteronomista. Essa é uma palavra importante. Além disso, a caracterização de Yahvé, como Yahvé aqui no caso é a expressão hebraica para Senhor, tá? Como aquele que educa por meio da disciplina, traz à mente a teologia do livro de Jó. Veja, deixa eu destacar aqui algumas coisas que são importantes. Nessa citação, é dito que há uma relação entre provérbios e a tradição deuteronomista. Você já ouviu este nome? Você sabe o que é? O que é uma tradição deuteronomista? Bom, deixa eu explicar de maneira bem simples. Na época do rei Josias, houve em Israel um movimento religioso que pretendia fazer com que a nação se voltasse ao Senhor. Esse movimento religioso tinha como objetivo fazer com que a nação retomasse a obediência à lei de Moisés. Além disso, pretendia advertir as pessoas sobre a maneira como elas deveriam abandonar a idolatria que se tornou uma influência tão comum naquela cultura. Esse movimento é conhecido como tradição deuteronomista, que, como o próprio nome indica, deuteronomista, porque faz referência ao livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então perceba que haverá muitas semelhanças entre Provérbios capítulo 1 até o versículo 12 com o texto de Deuteronômio. Outra semelhança marcante que o autor nos indicou nesta citação é que Yahvé, que é o nome como o Senhor será identificado aqui, ele será apresentado como um pai que instrui o seu filho, que é o mesmo que acontece no livro de Jó, que é uma caracterização muito comum na tradição tardia deuteronomista. Sabendo disso, no texto que nós vamos estudar nesta aula, nós veremos que haverá um eco de um dos temas explorados em Deuteronômio, que tem a ver com riqueza. Para ser mais específico, o versículo 9. A pessoa que deseja alcançar a sabedoria deve honrar a Yahvé mais do que as suas riquezas. A pessoa que deseja alcançar a sabedoria deve honrar a Yahvé mais do que todos os seus bens. A pessoa não pode colocar a sua confiança nas riquezas mais do que ela confia no Senhor. Ao contrário, essa pessoa deve sempre confiar em Yahvé e nunca em suas riquezas. E é isso que eu desejo explicar para vocês na segunda sessão desta aula, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Começando então a segunda sessão dessa aula, eu quero explicar para vocês versículo de número 9 e versículo de número 10, onde vai falar sobre sabedoria e riqueza. Veja comigo. Honre o Senhor com suas riquezas. Honre o Senhor, que é o Yahvé. Honre Yahvé com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir.
Veja, para a pessoa que está procurando a sabedoria, que aqui é identificado como meu filho, a maneira como essa pessoa lida com a riqueza importa. Neste caso, o que nós acabamos de ver no provérbio é que a riqueza da pessoa que quer ser sábia deve ser utilizada para honrar a Deus. Quando a pessoa der uma parte dos seus próprios bens ao Senhor, ela estará então adorando ao Senhor, estará então honrando ao Senhor. Dito isso, apesar de ser uma afirmativa muito clara, é claro que essa afirmativa precisa ser melhor explicada para que a gente compreenda de maneira muito clara o que a Bíblia está dizendo e o que pretende dar como instrução para a pessoa que está procurando sabedoria. Então, eu queria pontuar algumas coisas importantes aqui. Primeiro delas, como aquela era uma sociedade agrária, as riquezas que são mencionadas aqui, suas riquezas, é uma referência à comida e não ao dinheiro. Nesse sentido, o que eles deveriam fazer era levar ao Senhor as primícias da sua colheita. Eles deveriam levar ao Senhor a melhor parte de tudo que a terra havia produzido naquele ano, de tudo que a terra havia produzido naquela colheita. Segunda questão que precisa ficar claro aqui é por que eles deveriam fazer isso? Como é que Deus é honrado? Veja, honre. Como é que Deus é honrado quando alguém leva a sua riqueza para o Senhor? Essa é uma questão importante que a gente precisa refletir. O que está sendo dito aqui é dito de maneira muito clara. Como eu expliquei na primeira sessão, para nós entendermos esta questão, nós precisamos recorrer ao livro de Deuteronômio. Quero ler com vocês, então, 2 versículos em Deuteronômio, onde é explicado essa questão. Logo após a leitura, eu quero que você tente responder uma pergunta muito importante neste versículo. Como é que Deus é honrado quando uma pessoa traz a melhor parte da sua colheita como dízimo? Veja comigo, Deuteronômio 14, versículo 22 e 23. O texto diz assim: separem o dízimo de suas colheitas. Lembra que eu falei para você que isso estava relacionado a alimentos? Está aqui. 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer o seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais. Então veja que essa é uma ordem para os dízimos de cereais, de vinho novo, de azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Percebeu? De todo o trabalho que eles haviam realizado na plantação, eles deveriam separar 10% para Deus. Mas o texto diz que isso se aplica para os cereais, para o vinho novo, para o azeite e para os machos do gado e dos rebanhos. Eles deveriam, então, pelo que nós acabamos de ler e perceber, levar essa oferta ao lugar que Deus havia estabelecido para fixar o seu nome, que nós sabemos depois que se tornou o templo. O templo é o lugar onde Deus estabeleceu e fixou o seu nome. Então eles deveriam levar este dízimo ao templo. Quando eles chegassem lá, eles deveriam comer esse tipo de dízimo que se aplica aqui em um banquete. A pergunta que nós precisamos responder é: de que maneira Deus seria honrado quando eles trouxessem esse tipo de dízimo ao templo? E essa é uma questão tão importante que eu destaquei isso para vocês apenas no versículo 23. Quando eles fizerem isso, aprenderão sempre temer o Senhor, seu Deus. Veja, no texto bíblico,
colheita e a provisão de animais é visto como uma dádiva de Deus ao seu povo. Exatamente porque Deus abençoou a terra, exatamente porque Deus tornou aqueles animais férteis, que houve produção de plantação, houve produção de frutos, houve primogênitos e filhotes dos animais. Tudo isso aconteceu no tempo determinado. Então, quando eles iam ao templo levar o seu dízimo, essa ida ao templo para levar esse tipo de dízimo era uma demonstração de agradecimento e confiança ao Senhor. Eles agradecem porque eles reconhecem que tudo aquilo era uma dádiva do Senhor. Eles demonstram com confiança, não por causa da colheita, nem por causa dos animais que nasceram, mas por causa da provisão enviada pelo Senhor, que agora eles estão seguros. E este é o motivo porque Deus é honrado quando eles levam o melhor de toda a sua produção. Porque obedecendo essa ordem do Senhor, significa que eles estão reconhecendo ali o cuidado de Deus, a provisão de Deus sobre sua vida. Tem uma última questão que eu queria chamar a sua atenção, que também aparece nesse versículo, que é uma questão chave sobre a sabedoria e as riquezas. E isso está relacionado à palavra honrar. Para a pessoa que está buscando a sabedoria, quem é que merece ser honrado? A sua riqueza ou o Senhor? Esta é uma questão chave nesse texto. Deus deve ser honrado mais do que todos os bens, mais do que todos os ganhos que a pessoa pode ter, porque quando nós preferimos honrar o Senhor do que as nossas riquezas, como bem falou Lutero, nós estamos demonstrando quem é o nosso Deus. Lutero falou que aquilo que você coloca no seu coração é o seu Deus. Logo, se a pessoa depositar a sua confiança na colheita, ela vai elevar a sua riqueza, ela vai elevar o seu patrimônio ao status de um Deus sobre sua vida. Ela se sente segura por causa disso. Mas a pessoa que deposita no Senhor a sua confiança, ela demonstra o quanto confia no Senhor e como a sua segurança está no Senhor. Por este motivo que essa pessoa contará sempre com a bondade e com o cuidado do Senhor. Porque ela vai ao templo reconhecer que foi o Senhor quem providenciou o cuidado divino. Tudo que recebemos foi uma dádiva de Deus. E este será o foco do versículo de número 10. O versículo de número 10 tem como foco mostrar que haverá consequência para a pessoa que prefere confiar no Senhor. Leia comigo. Então seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho. Quem decide honrar Yahvé mais do que a sua riqueza, receberá ainda mais riqueza. Dizendo isso de uma maneira mais simples, quem honra o Senhor com as suas riquezas, não ficará pior por ter usado essas riquezas para honrar o Senhor. Nós estamos falando de uma comunidade que depende da plantação para sobreviver, depende dos animais. A pessoa decidiu pegar 10% do que foi produzido e 10% das primícias, o melhor do que foi produzido, e decidiu levar isso para o Senhor. E decidindo levar isso ao Senhor, essa pessoa tem plena consciência que ela não vai ficar no prejuízo. Isso porque a bênção que vem do Senhor vai abranger muito mais do que este bem-estar físico e espiritual, que é mencionado em alguns versículos anteriores. Aqui ele está tentando mostrar que a bênção do Senhor também estará relacionado a esta riqueza material. E isso tem uma clara relação com Deuteronômio 28:8, né? A maneira como Deus também nos abençoa de maneira material. Mas veja que o foco aqui está em Deus e na maneira como ele providencia cuidado ao seu povo.
para aquelas pessoas que confiam no Senhor, ao invés de confiarem em suas riquezas, quando o Senhor abençoar essas pessoas, a bênção do Senhor será física, espiritual e material. Porque essas pessoas entendem que a sua segurança está no Senhor. E nesse versículo é dito de maneira muito especial quanto que o Senhor fará essas pessoas enriquecer. A referência que aparece aqui é transbordar os seus tonéis de vinho. E talvez você não saiba o que são esses tonéis de vinho. Eu queria mostrar para vocês em uma imagem o que são esses tonéis. Porque esses tonéis, eles eram conhecidos também como lagar. Talvez aí a sua versão bíblica o chame de lagar. O que é o lagar? Aqui aparece uma imagem arqueológica, né, a escavação arqueológica de um lagar. E aqui nós temos uma ilustração de como era este trabalho. Então, aqui nós temos a uva. Tá vendo a uva? Ela era amassada e aqui, por meio desses processos, se tornavam aqui, então, o vinho. Então, aqui nós temos uma imagem e no 2 nós temos uma ilustração. E por que eu coloquei estas duas imagens? Porque aqui nós conseguimos perceber que o lagar ele é feito de pedra e argamassa. Ele era instalado dentro da cidade e era instalado para a produção de vinho. E nessas duas imagens, nós conseguimos perceber a quantidade de uva que era necessário para encher o lagar. Perceba que, olha, as duas pessoas trabalhando. É bastante uva para encher um lagar como esse, para produzir então o vinho. Agora, o que eu queria? Eu queria ler com você novamente, para você perceber o quanto de uva Deus providenciou para aquelas pessoas que, ao invés de confiarem nas suas riquezas, preferiram confiar no cuidado e na proteção do Senhor. Veja o quanto Deus beneficiou aquelas pessoas que preferiram confiar em Deus. Eu leio então novamente o versículo 10 e queria chamar sua atenção a isso. Então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. A provisão do Senhor foi tão grande que o lagar chegou a transbordar com a quantidade de uvas colhidas e amassadas. E aqui a gente percebe que realmente foi uma grande colheita. Mas, mais uma vez, a intenção aqui, e eu quero fazer questão de repetir isso, é mostrar que haverá muito mais benefícios para quem confia no Senhor do que para aqueles que confiam nas suas riquezas. Honrando ao Senhor com seus dízimos, cada uma daquelas pessoas estavam demonstrando o quanto confiavam em Deus, o quanto se sentiam seguros pela provisão do Senhor. Em resposta a isso, Deus está dizendo que estará sempre cuidando do seu povo. Então fica claro para nós que para a pessoa que pretende alcançar a sabedoria, esta consciência do cuidado de Deus é algo importante. Mais do que confiar nas riquezas ou nos animais que são produzidos anualmente, porque essa é uma segurança tula, você deveria confiar em Deus, que é quem nos dá todas as boas dádivas. Se a nossa confiança estiver no Senhor, e se nós demonstrarmos esta confiança, levando esses dízimos específicos ao lugar onde Deus estabeleceu o seu nome, e demonstrando entre a comunidade que nós confiamos que foi providência de Deus, essas pessoas contarão sempre com a bondade de Deus, porque elas preferiram confiar no Senhor. Para encerrar esta aula, eu queria então fazer algumas aplicações. Que aplicações Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 nos dão hoje para considerarmos sobre essas questões entre sabedoria e riquezas. Primeira aplicação. Todo cristão precisa lidar com a tentação da autoconfiança financeira.
Veja, quando nós estamos com os celeiros cheios, nós tendemos a nos tornar presunçosos sobre nós mesmos. Quando nós temos muito, às vezes a gente pensa, quem pode me afligir? Eu me tornei uma pessoa rica e abastada. Eu tenho como providenciar plano de saúde, como providenciar uma casa segura, como providenciar alimento. Se precisar, eu faço viagens internacionais. Se precisar, eu vou embora. Eu tenho como me proteger. Esse tipo de atitude revela que nós tendemos a nos tornar pessoas arrogantes sobre a nossa própria condição financeira. E nos esquecemos que se não fosse o cuidado do Senhor, se não fosse a providência do Senhor, nós não teríamos nada. Todos nós precisamos avaliar o quanto a ganância, o quanto a riqueza nos faz pessoas autoconfiantes, com seguro, com estabilidade. Inclusive, essa se torna aí uma questão chave para os jovens do nosso dia, né? Olha, você só se case quando você alcançar esta segurança financeira, quando você comprar o seu apartamento, ter a sua casa. E nós começamos a mostrar o quanto a segurança financeira é algo indispensável para a vida. E o caminho para sermos tentados a confiar mais nas nossas riquezas do que em Deus é um caminho muito natural. Porque quando nós alcançamos aquilo que nós idealizamos como um mundo seguro e perfeito, então nós tendemos a deixar de confiar no Senhor. Você precisa avaliar de maneira muito pessoal como você tem sido tentado por uma segurança falsa. O único que pode, de fato, lhe dar a segurança que você precisa é o Senhor. A vida sábia passa por este princípio básico. A nossa segurança está em Deus. Segunda aplicação. Não é possível honrar sua riqueza e o Senhor ao mesmo tempo. Isso aqui é um ponto importante porque este provérbio, o texto de Deuteronômio, fazem eco a uma fala de Jesus sobre a impossibilidade de confiarmos simultaneamente nos dois. Não é possível confiar simultaneamente em Deus ou na riqueza. Eu queria ler esse texto de Jesus, porque Jesus esclarece isso para a gente. Jesus disse assim, e Mateus registrou no seu capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E isso aqui é importante para nós, porque o que Jesus está dizendo, o que está escrito em Provérbios, o que está escrito em Deuteronômio, mostra de maneira muito clara que você não tem como honrar a sua confiança na sua riqueza e a sua confiança em Deus. Ou é um ou é o outro. Ou o Deus sobre a sua vida será a sua riqueza e ali estará a sua segurança, ou você fará de Yahvé o seu Deus e a sua segurança e a sua confiança estará nele. Por isso que na aplicação anterior eu disse que nós temos que avaliar o quanto nós somos tentados. Porque muitas vezes nós nos tornamos pessoas assim, que não sentem vergonha de dizer o quanto nós somos seguros e confiantes por causa das nossas riquezas. Cada um de nós precisa decidir onde estará a honra que nós vamos tributar. É ao Senhor que providencia toda a boa dádiva às nossas vidas, ou aos nossos patrimônios e ao nosso esforço pessoal que nós achamos que é suficiente para nos dar segurança que elas nunca vão nos dar. Terceira aplicação. Cada pessoa precisa avaliar o quanto a ganância se tornou senhor de sua vida. No texto de hoje, vimos que a pessoa que entrega o seu dízimo ao Senhor, ela não pensa nos 10% como prejuízo. Quando ela vai ao templo, leva o dízimo, ela entende perfeitamente que tudo aquilo que ela possui é do Senhor. Eu só fiz uma boa colheita porque o Senhor providenciou.
Os animais só produziram seus filhotes porque Deus providenciou. Ou seja, não é 10% que é do Senhor. O cristão reconhece que tudo é de Deus. Tudo são boas dádivas de Deus a nós. Por esse mesmo motivo que nós não tendemos a ser gananciosos. Se o Senhor não usar a sua dádiva ao nosso favor, nós não alcançaremos absolutamente nada do que temos. E nós reconhecemos isso. Se o Senhor exigir o nosso fôlego de vida, nós não continuaremos vivendo. Então perceba o quanto nós dependemos do Senhor para viver e para contar com o seu cuidado diário. Por isso que esta avaliação é importante. Ah, mas se eu tirar, vai fazer falta. Mas vai fazer falta de quê? De tudo que Deus lhe deu? Então quer dizer que você não reconhece a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor? E isso é uma questão difícil de avaliar de maneira pessoal. Porque às vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas a nossa demonstração de confiança está muito limitada a esta maneira de não querer demonstrar. Não. Confio, mas é aqui, ó. Minha confiança é interna. Não tem como dizer que você confia no Senhor se você não expressa isso. E o dízimo era a maneira como eles expressavam isso. Eles levavam o dízimo em reconhecimento. Foi Deus quem providenciou o cuidado e a proteção que nós precisamos. Quarta aplicação. Ofertas não podem ser subvertidas em rotinas diárias sem propósito. Olha, eu conheço alguns cristãos que pegam uma parte da sua renda e separam para dar oferta. E aí tá tudo bem. Mas o que me assusta é a maneira como essas pessoas fazem isso. Por exemplo, a pessoa pega R$ 20 do seu orçamento e diz, eu vou dar esses R$ 20 de oferta. Só que ao invés de dar os R$ 20 de oferta, ela troca os R$ 20 em 20 moedas de R$ 1. Para ir entregando ao longo do mês. Entrega domingo, entrega nas reuniões semanais, entrega nas reuniões matinais. Na cabeça daquela pessoa, o que vale é essa oferta diária. Não, tem que levar todo dia, então é R$ 20 dividido para 20, R$ 1 por dia. E é isso que eu estou dizendo nessa aplicação. Nós não podemos subverter as ofertas às rotinas diárias sem propósito. Deus sabe o que você está oferecendo, Deus sabe por que você está oferecendo e a intenção com que você está oferecendo. Se você está reconhecendo a dádiva dele, o cuidado dele, a proteção dele, se você faz isso em agradecimento a ele. Então a gente tem que parar de subverter os dízimos a estas rotinas que não têm propósito. Qual é o propósito de fazer isso? A gente acha que vai impressionar Deus levando todo dia R$ 1? O dízimo não tem propósito de impressionar o Senhor. Inclusive, Jesus fala sobre isso nesse capítulo 6 que nós lemos agora há pouco. Jesus fala sobre isso. E nós, os cristãos, devemos ficar atentos. A rotina deve ser deixada de lado e o que deve motivar a prática do dízimo e da oferta é o propósito para o qual dizimamos e ofertamos. Quinta aplicação. Sua oferta deve ser feita por reconhecer a provisão diária do Senhor, ou reconhecer a provisão anual do Senhor. Nossas ofertas, elas não honram a Deus, porque Deus precisa delas e vai usar elas, né? Do tipo, se você não levar, Deus vai morrer de fome. Não. As nossas ofertas honram ao Senhor porque elas são uma maneira como nós reconhecemos a provisão do Senhor. Nós reconhecemos o cuidado do Senhor. Nós reconhecemos o quanto confiamos no Senhor. Por isso que o cristão não tem medo de tirar uma parte da sua riqueza para o Senhor. Porque ele faz isso em reconhecimento. E o texto de Deuteronômio foi chave para a gente entender isso. Todo cristão deve dar ofertas com essa consciência. Deus precisa ser louvado em nossa motivação. Não é levar todos os cultos porque eu preciso cumprir uma rotina diária de entregar sempre. É levar por compreender que toda dádiva e todo dom perfeito nos foram dados pelo Senhor. Ele providencia cuidado às nossas vidas.
Ele nos providenciou o seu Filho Jesus Cristo, ele nos providencia a vida, ele nos providencia o trabalho, e este trabalho produz frutos, porque a bênção do Senhor está sobre nós, a sua boa dádiva faz prosperar as nossas vidas, e nós vemos o seu cuidado em tudo, e nós reconhecemos isso exatamente trazendo o dízimo. Porque quando trazemos, nós estamos em comunidade reconhecendo o cuidado do Senhor. Isso que eu estou trazendo é em agradecimento a Deus. Eu estou honrando a Deus, não porque Ele precisa, mas porque eu reconheço que foi Ele quem providenciou. Então, o dízimo é um reconhecimento do que Deus fez por nós. Sexta aplicação. Igrejas locais precisam tomar cuidado com a ganância institucional. Isso aqui é um problema muito sério. O que é essa ganância institucional, professor? Ela está relacionada a estes altos orçamentos das instituições. Como as instituições fazem contas muito altas, eles precisam tirar ofertas e dízimos em todas as reuniões. Reunião de oração, escola bíblica, domingo à noite, se tiver uma reunião para entregar panetone, tira oferta, porque se não tirar oferta todo culto, a conta não fecha. E aí, para pressionar as pessoas, se aderem aos discursos teológicos mais estranhos. E este é um dos motivos, porque ofertas e dízimos são um assunto tão polêmico nas igrejas. Porque nós estamos olhando muito pela visão institucional. E isso é demasiadamente estranho. É estranho perceber que uma boa parte dos cristãos só conseguem justificar o dízimo pelo aspecto institucional. Não, mas quem vai pagar as contas do templo? Será que foi por isso que Deus estabeleceu os dízimos? Bom, se você não sabe, volte à aula e assista de novo. Que deveria ter ficado claro neste momento. O dízimo foi uma provisão do Senhor com um propósito muito específico. Aqui não deu tempo de entrar, mas aqui no canal, eu acho que tem uma série de reflexões, e se não estiver aqui no canal, você vai encontrar no Instagram da igreja local onde eu pastorei, uma série de reflexões onde nós falamos sobre o propósito do dízimo, no Antigo e no Novo Testamento. Mas nós deveríamos ter muito cuidado com os problemas da ganância institucional. A gente fez um evento de R$500 milhão, a gente precisa arrecadar R$1 milhão, então tem que tirar oferta, tem que pressionar, tem que fazer promessa, vamos entregar laranja para as pessoas, cada caroço é R$10, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos prometer, vamos. E aí a gente se torna tão ganancioso que as pessoas entram nessa ganância e muita gente está dando dízimo, sendo enganada com a motivação errada, com o propósito errado, e o negócio está bagunçado, e aí vira uma discussão, pessoas gravando vídeos nas redes sociais dizendo tudo que você precisa saber sobre o dízimo em 30 segundos, como se fosse possível explicar tudo em 30 segundos, e é um assunto polêmico, e uns acreditam, outros não, uns seguem, outros não. O problema da ganância de instituições, inclusive, dificulta muito a gente avançar nessas questões. Por isso que igrejas locais precisam ter cuidado com isso. Sétima aplicação. As ofertas que eram comidas diante do Senhor lembravam a comunidade sobre o objetivo dos dízimos levados ao templo. Eita, que coisa maravilhosa! Toda a comunidade reunida comia no templo os dízimos das colheitas e dos primeiros animais. Essas refeições serviam também para conscientizar a comunidade sobre o propósito do dízimo. Enquanto eles estão comendo juntos ali no templo, eles estão recordando que Deus providenciou ao seu povo a provisão. Aquela refeição comunitária é uma prova da providência de Deus. Por isso que igrejas locais precisam focar mais naquilo que serve como memória do cuidado do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Refeições conscientizam melhor as pessoas do que construções. Fazer refeições comunitárias e dentro da comunidade compartilhar o pão fala muito mais sobre o propósito do dízimo
do que construir grandes prédios e monumentos históricos. A igreja vai conseguir resgatar o propósito do dízimo quando ela, em comunidade, em reuniões que falam sobre o objetivo do dízimo, conscientizarem as pessoas sobre isso. Enquanto nós tivermos com a visão da ganância institucional, este vai ser um assunto polêmico, com debates de todos os lados, e a gente avança em lugar nenhum. Se nós queremos conscientizar as pessoas, refeições falam muito mais do que construções. Está na hora de nós começarmos a investir nesta comunhão e neste relacionamento para amadurecimento da fé coletiva. Cada um traz um pouco e nós compartilhamos juntos o cuidado de Deus. Este é um objetivo da igreja. As refeições fazem parte da liturgia e dão testemunho do cuidado do Senhor. Isso é um aspecto importante da conscientização sobre dízimos e ofertas. Oitava aplicação. O dízimo não é uma barganha. Ele é uma demonstração de confiança e agradecimento à provisão do Senhor. Veja, quando nós estamos na ganância institucional, a maneira, às vezes, como nós queremos incentivar as pessoas pegando o ponto que mais chama a atenção hoje, que é a ganância. Você tem 100 que é 1.000? Você tem 1.000 que é 1 milhão? Então dê. E aí a gente começa a usar uns discursos que são estranhos demais, muitos estranhos. A gente tira o texto do contexto, a gente desrespeita o texto bíblico, desrespeita a capacidade intelectual das pessoas e promete coisas que Deus não prometeu e brinca com essas coisas. E por isso que o dízimo se torna um problema difícil de falar. Porque nós tendemos a levar o negócio como sendo a barganha. E nós nos esquecemos que ele é uma demonstração do quanto confiamos em Deus. Foi Deus que providenciou as nossas vidas. Foi Deus que providenciou a colheita, foi Deus que providenciou os animais. E nós em comunidade nos reunimos dizendo: eu estou trazendo a minha contribuição porque eu reconheço que tudo que eu tenho foi Deus, que com a sua bondade me proveu. A sua proteção, o seu cuidado estão sobre a minha vida. E esta é uma demonstração comunitária de que Deus está cuidando de nós, que somos o seu povo. Mas quando o orçamento é muito alto, a gente deixa isso tudo de lado e diz: não. Se você quer trocar de carro, se você quer ganhar mais, se você quer fazer viagens internacionais, parece até aquelas reuniões de pirâmide. A pessoa chega com um carro importado, mostra fotos de iate, a gente está fazendo a mesma coisa. Dízimo não é barganha. Nós devemos ter muito cuidado com a maneira como a gente está lidando com isso. E pode ser que nós estejamos fazendo com que pessoas estejam dando dízimos e ofertas com a motivação errada. Mais uma vez, insisto para que você leia Mateus capítulo 6. Nona e última aplicação, e eu encerro aqui a minha aula. Há duas maneiras distintas de ficar rico: desfrutando da provisão do Senhor ou oprimindo as pessoas. Eu não poderia deixar de fora esta aplicação, porque nesta aula nós vimos que Deus providencia cuidado para o seu povo ao ponto do lagar transbordar. Encheu tanto que o negócio derramou. Então Deus providencia este cuidado. Mas nem sempre na Bíblia a riqueza está associada à provisão de Deus. Porque há um discurso comum tentando mostrar que riqueza e provisão de Deus são duas coisas que andam juntas. Nesta aplicação eu estou dizendo que não. Que você pode ficar rico exatamente porque está desfrutando do cuidado do Senhor, e aí você tem as suas riquezas, você tem a sua provisão do seu trabalho, mas você também pode ficar rico oprimindo as pessoas. E para isso eu queria ler com vocês um salmo, Salmo 73. É um salmo interessante. Eu acho que esse salmo deveria ser lido por todo mundo que quer entender esta relação entre sabedoria e riqueza.
o salmista está em crise por causa da prosperidade dos ímpios e está falando com o Senhor. E aí eles falam algumas coisas interessantes sobre a prosperidade dos ímpios, mas eu separei 2 trechos aqui, versículo 6 e versículo 12. Se você quiser depois faça essa leitura, eu acho que ela é obrigatória para a gente encerrar a aula. Ele está falando sobre esses ricos que se dizem aí, não temem ao Senhor e prosperam. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldades. Ele está falando do ímpio, que prospera, mas é por meio do seu orgulho e por meio da sua crueldade. Aí no versículo 12, ele fala o seguinte sobre essas pessoas. Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Como é que multiplica a riqueza dele? Por meio da crueldade e por meio do seu orgulho. E por que eu estou destacando esta reclamação do Salmo 73? Porque o salmista faz uma reflexão interessante aqui e ele conclui de uma maneira muito esperançosa, né? Ele está em crise porque os ímpios prosperam. Pensa comigo essa imagem, né? O ímpio troca de camelo todos os anos, faz uma casa maior cada vez mais. O ímpio é orgulhoso, ele se acha dono da razão, diz que Deus não sabe de nada, pessoa presunçosa e vai oprimindo as pessoas e vai ficando cada vez mais rico ao custo do sofrimento alheio, engana um, mente para outro, tá nem aí com nada. Sabe quando é que essa crise aqui de fé do Salmo 73 acaba? Lá no finalzinho, eu acho que o versículo 19. Quando ele diz que viu o fim destes. De maneira assim, ilustrativa, é como se Deus tivesse aberto um telão e mostrado para ele o inferno. E sabe quem estava lá no inferno? Esse ímpio, que prosperou à custa do seu orgulho, da sua crueldade, da sua perversidade. Ou seja, tem como ficar rico oprimindo pessoas? Tem. Mas você é um perverso, cruel, orgulhoso, que não segue a Deus e que não obedece a Deus. O destino destes é o sofrimento eterno. Em contrapartida, aqueles que preferem confiar no Senhor também enriquecem. Porque eles recebem o cuidado de Deus em tudo que o Senhor faz. Mas a diferença está aqui. A maneira como eles alcançaram o cuidado, como eles alcançaram a provisão. Não foi enganando ninguém, não foi oprimindo ninguém, não foi sendo cruel com ninguém, não foi mentindo para ninguém. Foi confiando no Senhor. E desfrutando do cuidado diário do Senhor. E você? Como você pretende alcançar as riquezas possíveis para a vida? Confiando em Deus e trabalhando? Ou mentindo, enganando e sendo cruel? Os dois caminhos levam à riqueza. Mas a diferença é o destino final das pessoas que escolhem cada um destes caminhos. Por isso eu deixo para você essa reflexão final no Salmo 73. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você e seja edificante a sua fé. Se Deus nos permitir, semana que vem nos encontramos aqui para o nosso próximo estudo. Até lá então.